8 sintomas que você carrega a culpa na sua mente e que essa culpa está dominando os seus dias. Diariamente eu recebo pessoas no meu consultório que vivem cenários absurdos em sua mente, sofrendo com o passado, lutando como se estivessem carregando e presos por algemas mentais, sem conseguir agir, se libertar desse sentimento angustiante, sem conseguir realmente clarear a mente e as ideias para poder agir em direção ao seu sonho. E se você se sente atordoado, se sente muitas vezes com a mente turva, sem conseguir saber qual é a ação ideal, se você sente que existe aquele aperto no seu peito, o medo de errar e de passar por toda aquela dor do seu passado, esse vídeo é para você. E se você quer se libertar de tudo isso, fica comigo até o final, então, deste vídeo. E para quem não me conhece, meu nome é Samuel Kiss, eu sou hipnoterapeuta, instrutor de hipnoterapia e especialista em ajudar pessoas como você a se libertar da ansiedade e se libertar da culpa. E antes de começar o vídeo, já vou deixar aqui o meu pedido. Se inscreva no canal, deixa a sua curtida, o seu comentário, o seu compartilhamento, para que esse vídeo possa chegar no máximo de pessoas e ajudar milhares de pessoas que hoje sofrem com a culpa que gera a ansiedade. Ao contrário do que as pessoas imaginam, sentir culpa não é normal. Não é normal carregar essa dor, esse sofrimento interno pelas coisas que aconteceram no passado. E a culpa, então, funciona como um fator punitivo, como um autoflagelamento, como se a mente estivesse trazendo o tempo inteiro essa sensação para te lembrar de que você não pode fazer algo, para te lembrar que você fez uma péssima escolha e que você passou um perrengue, um sofrimento, uma dor, para te lembrar que o mundo é perigoso e que então você não pode agir, não pode arriscar. E assim, pessoas que vivem com culpa, elas vivem como uma prisão invisível que as impede de agir, as impede de arriscar novamente, de dar um novo passo. Quem carrega a culpa ignora que no processo de aprendizagem, no processo de evolução, que no processo de sucesso, de crescimento, tudo funciona com acerto e erro. E as pessoas que estão dispostas a errar mais, elas vão acertar mais. E se hoje então você não está errando, é porque você está parado, você não está agindo. E você então, para voltar a crescer, para realmente voltar a ter sucesso na vida, para viver tudo o que você realmente quer viver, você precisa entender que você precisa eliminar a culpa da sua vida, eliminar por completo esse sentimento, essa emoção que te escraviza, fazendo você viver uma prisão e ficar preso ao passado. Então vamos aos 8 principais sintomas de culpa. Sintoma 1. Presença de uma angústia persistente e de um estado de mau humor constante. E é simples. A angústia persistente diz que tudo é perigoso, tudo eu posso errar. Sim, tudo você pode errar. Isso é a vida. A vida, como já falei, é feita de acerto e erros. Uma criança, para aprender a andar, ela erra. Uma criança, para aprender a falar, ela erra. E ela só foi capaz de aprender tudo isso porque ela aprendeu com cada erro. Porém, quando a gente sente culpa, a gente para de aprender. A gente fica preso só no evento ou no fato em que você errou. E fica se culpando, se martirizando por ter feito a escolha X e não a Y. E a culpa então te impede de aprender a parar de fazer a escolha X e ir para a escolha Y. Ou seja, essa angústia persistente é como se você estivesse em iminência de errar novamente, de sentir muita dor. E assim, é lógico que você vai criar um mau humor constante, um sentimento de rabugice, de ranzinzez, de que o mundo é cinza, é perigoso, é severo e ele pune quem erra. E o fato
é que sim, existe a punição. Mas quando você aprende a acertar, quando você aprende o caminho, isso é libertador. Quando você aprende a andar, você não tem mais dúvida que você é capaz de andar. Você pode até tomar um tropeço, cair, ralar o joelho, mas o fato é que quando você for levantar da cadeira daqui a pouco, você tem a certeza que você é capaz de andar. Quando você aprende a correr, você tem a consciência que você é capaz de pegar um ônibus, de correr para resgatar seu filho. Ou seja, quando você sente essa angústia persistente, esse estado de mau humor constante, essa preocupação, esse sofrimento, é como se você se sentisse incapaz de realmente alcançar ou realizar qualquer coisa na vida. Sintoma 2. Autodepreciação, com sinais de que a pessoa se enxerga indigna de tudo que é positivo. É simples. Você vivencia algo no seu passado e aí você erra. E a mamãe, o papai, alguém muito importante diz: tá vendo? Eu falei. Você não fez o que eu mandei. E assim, então, essa pessoa carrega uma emoção sufocante, dizendo: foi culpa minha, tudo aconteceu por culpa minha, eu fui o culpado. E ela começa a se autodepreciar em tudo que faz, como que ela não fosse digna de viver um momento feliz, pelo erro do passado. E novamente, como um efeito autopunitivo, de autoflagelação, a culpa vem e é como se você tivesse que lembrar sempre das escolhas erradas para você não fazer mais. Só que isso te congela a fazer novas escolhas. Novamente, você fica se martirizando por ter feito a escolha X, quando na verdade você deveria simplesmente falar: ok, fiz escolha X, agora escolho fazer a escolha Y. Quando você entende isso, você para de se autodepreciar. Porém, uma pessoa com culpa, ela se autodeprecia e fica presa nas péssimas escolhas do passado. Sintoma 3. Pessoas que carregam a culpa têm problemas com sono, pesadelos frequentes, insônia e até relatos de pavor noturno. A mente de uma pessoa com culpa, ela gera tanto sofrimento, fica preso em todos os piores cenários possíveis, que para não fazer uma escolha ou para não causar a mesma dor do passado, ela fica relembrando tudo isso. E ao desligar a mente, quando vai dormir, ou a mente evita de desligar, ou ela vai ter o pavor noturno associado com todas essas emoções, ou o pesadelo frequente. E isso faz com que esse sono fique cada vez mais conturbado, esse sono fique fazendo parte de mais um detalhe daquele dia de autoflagelação. Ou seja, a pessoa com culpa usa o sono também, de forma subconsciente, para reforçar todos os momentos ruins do passado que ela se sente culpada. E assim, o seu sono fica uma droga. Sintoma 4. Pessoas que carregam a culpa em suas mentes, elas têm condutas ou pensamentos autodestrutivos. Ou seja, essas pessoas, elas vão buscando os piores cenários possíveis, se expondo ao limite, dirigindo o carro em alta velocidade, a moto, bebendo demais, colocando tanto a sua como a vida das pessoas que mais ama em risco. Esses comportamentos autodestrutivos criam mais culpa e cria então um ciclo vicioso da culpa. Eu faço algo que não é admirável, eu exponho a minha vida e a vida de muitos em risco e assim eu sinto mais culpa. É como se a mente dessa pessoa estivesse viciada em sentir a química da culpa. É lógico que isso não é consciente, mas o fato é que se ela então fez uma escolha ruim no passado, essa escolha ruim gerou dor, a mente dela fica ancorada para não gerar mais dor. Só que então ela fica viciada em lembrar, em sentir aquilo e ela cria novos hábitos para relembrar e sentir aquilo. É uma maluquice da nossa mente, mas isso funciona tanto para os sentimentos bons quanto para os ruins. E nesse momento então, a mente de uma pessoa que carrega a culpa, ela vai criando mais sentimento autodestrutivo para sentir mais culpa e ficar preso num ciclo infindável de culpa.
Sintoma 5. Pessoas que carregam a culpa se envolvem em acidentes que são evitáveis. Olha que loucura! Relembrando o item anterior, dos pensamentos autodestrutivos, agora ela tem comportamentos que expõem ela a acidentes que seriam evitáveis. Mas de fato, a mente dela está viciada em sentir culpa. E o que ela mais faz então é buscar cenários, ambientes, criar comportamentos, fazer conexões. Que ela sofra algum tipo de dor, acidente, risco, que poderia ser facilmente evitável. E assim essa pessoa se sente ainda mais incapaz, se sente ainda pior, carrega ainda mais culpa. E cada dia esse ciclo se torna maior, se torna imparável, virando uma bola de neve, até o ponto que fique incontrolável. Sintoma 6. Autossabotagem. Pessoas que carregam culpa se auto-sabotam o tempo inteiro. Elas estão tão viciadas na culpa que elas não podem realmente alcançar seus sonhos. Elas não podem ter momentos de paz, felicidade, realização. E assim então a mente entende: nossa, eu vou construir tal coisa, vou ganhar muito dinheiro, ter sucesso, ter um casamento feliz. Mas na verdade, essa pessoa vai dar um jeito, porque a mente dela entendeu que se ela realizar isso, ela vai sair da culpa. Ela vai se expor àquela escolha que no passado te fez mal. Então ela se auto-sabota para fazer péssimas escolhas e piorar ou evitar ou impedir que coisas boas aconteçam. E cada dia então ela faz escolhas piores, se expõe a situações de mais risco. Cada dia ela vai ficando mais presa nesse ciclo e sem conseguir ver uma luz no fim do túnel para realmente conquistar a vida que deseja. Sintoma 7. Pessoas que carregam culpa têm atitudes compulsivas, como compra em excesso ou consumo desenfreado de drogas lícitas ou ilícitas. Ou seja, pessoas com culpa carregam com certeza a velha compulsão alimentar, a compulsão por uma compra ou o próprio uso indiscriminado de drogas lícitas, como álcool, como fumo, ou drogas ilícitas, como cocaína, maconha, LSD e outras coisas. Ou seja, a sua mente está tão presa na culpa que ela precisa de um momento de bem-estar, um momento de alívio, mas que gere mais culpa. E quando ela usa essas atitudes compulsivas para realmente gerar esse momento de prazer, essa liberação de dopamina, ela vai ficar ainda mais presa nesse ciclo infindável da culpa. Recentemente, eu atendi um caso de paciente com uso indiscriminado de cocaína. E essa pessoa, uma pessoa inteligente, forte, determinada, ela simplesmente, sempre que ela sentia culpa, ela buscava o vício da cocaína. E sempre que essa mulher usava a cocaína, ela simplesmente sentia mais culpa. E assim o ciclo se fechava. E dia a dia ela ficava ainda mais presa nesse ciclo sem fim. Sintoma 8. Pessoas que carregam a culpa na sua mente. Elas sentem remorsos e vivem diálogos que comunicam a autoacusação, uma imposição do flagelo, uma imposição forçada da culpa. Ou seja, ela sente remorso do que ela fez, do que ela poderia ter feito, ela sente remorso de todo um passado, ela simplesmente fica num diálogo interno o tempo inteiro, que ela poderia ter feito aquilo ou isso. E assim, dia a dia, ela sente mais ansiedade, mais procrastinação, porque ela tem medo de errar de novo. E cada vez mais culpa. Cada vez que ela age, ela erra e sente culpa. Cada vez que ela não age, ela sente que errou por não agir e sente culpa. E assim, esse remorso insistente, esse remorso infindável vai dominando o seu dia, vai criando ansiedade e vai criando um loop sem fim, que é impossível frear apenas com remédio. Para você frear tudo isso, você precisa entender
que você precisa acessar as informações do passado, as referências emocionais da sua mente e mudar tudo isso na origem. Quando você muda toda essa informação na origem, você é capaz de mudar e criar novos comportamentos. Então, se você reconhece um ou vários desses comportamentos em sua vida, você precisa entender que a culpa está te cegando. A culpa está te prendendo numa prisão invisível, criando algemas mentais que te impedem hoje de se libertar de tudo isso. Criando um ciclo de culpa tão autodestrutivo que está acabando com a sua saúde e qualidade de vida. E se você então não aguenta mais nada disso e quer se libertar de tudo isso, a solução é a hipnoterapia. Com a hipnoterapia, acessamos essas informações na raiz do problema. E eliminando a raiz, eliminando a causa, conseguimos libertar você e a sua mente da culpa que tanto te prejudica. E se você então quer dar esse passo, clica no link aqui abaixo, manda uma mensagem hoje mesmo para mim, para começar hoje o seu desbloqueio, a sua reprogramação mental para eliminarmos a culpa. E se você gostou desse conteúdo, não se esquece, se inscreva agora aqui no meu canal, dá a sua curtida, deixa o seu comentário, a sua pergunta e compartilha com o máximo número de pessoas, para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e possa ajudar milhares de pessoas que hoje vivem no Brasil e no mundo com culpa e assim estão construindo cenários horríveis com a ansiedade. Um forte abraço e até o próximo vídeo.